Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Yara e vou falar com vocês a respeito de função quadrática. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o estudo do discriminante. Na verdade, esse conteúdo, quando ele é cobrado em avaliações, ele não aparece como estudo do discriminante. Na verdade, a gente usa ele para fazer a representação gráfica. Mas tem algumas dicas e algumas regularidades que aparecem. E é por isso que você está assistindo esse vídeo, para que você consiga entender melhor todo o processo da função quadrática na representação gráfica. Então, para começar, eu preciso que você se lembre de uma coisa importante. Toda função quadrática, quando ela é representada em um gráfico, ela forma uma parábola. Toda parábola tem uma estrutura de concavidade, que pode ser ou voltada para baixo ou voltada para cima. Isso vai depender do valor de A, que é o primeiro coeficiente da nossa função. Mas o que é o discriminante? Observe o que eu coloquei para vocês aqui. Ó. O estudo do discriminante, na verdade, é o resultado de delta. Vocês sabiam que dependendo do valor de delta, eu vou ter uma variação no gráfico? Eu trouxe para vocês aqui as únicas 6 possibilidades de gráfico que a gente vai ter de uma função quadrática. A gente não vai ter outro gráfico que não tenha essa estrutura. Eu não colocarei números para vocês, apenas considerações gerais sobre os seus valores, ok? Então, vamos explicar essa tabela aqui para vocês. Vejam, o título das nossas linhas são A maior que zero e A menor que zero, para começar a montagem no nosso gráfico. O que é A maior que zero? É a concavidade da parábola voltada para cima. E o que é A menor que zero? É a concavidade da parábola voltada para baixo, certo? E aí, quando você resolve o delta, você tem 3 possibilidades de resultado. Ou o delta vai ser positivo, ou seja, você vai encontrar um número positivo, ok? Ou você vai encontrar um delta exatamente igual a zero, ou ainda você pode encontrar um delta negativo. Se você assistir novamente os nossos vídeos a respeito de determinação das raízes de uma função, você vai observar que eu coloquei para vocês um pouquinho de cada um deles, para você ver como que a gente faz, certo? E as considerações a respeito disso. Aqui eu já estou falando de um processo de conclusão de tudo isso. Vamos acompanhar? Então, olha só. Se você estiver resolvendo uma função quadrática de A maior que zero, ou seja, com cavidade voltada para cima, e o teu delta der positivo, com certeza o seu gráfico vai ser algo mais ou menos assim. Ou seja, você vai reparar que, na verdade, ele vai interceptar x em 2 pontos diferentes. Tudo bem? Eu vou tomar o cuidado de colocar aqui ao final uma conclusão dos itens que a gente vai encontrar, tá? Eu tenho 3 situações, como você pode observar. Vamos ver como é que fica a mesma situação, delta positivo, quando a concavidade é voltada para baixo. Eu vou ter algo mais ou menos assim. Você está observando? O nosso gráfico vai interceptar o eixo x em 2 pontos diferentes. Então, como conclusão, nós podemos escrever o seguinte: se o delta for positivo, independente se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Você consegue perceber que a gente encontra 2 pontos diferentes para x? Então, a gente vai escrever assim, ó, o x', ele vai ser diferente do x duas linhas. Também podemos dizer que a gente encontra raízes reais e diferentes. Essa é uma outra forma técnica da gente falar. Vamos ver a segunda situação? Ok, professora, então toda vez que o delta for maior do que zero, ela vai interceptar em 2 pontos diferentes? Sim. Agora dá uma olhadinha aqui. Se o delta for exatamente igual a zero, o nosso gráfico vai ser algo mais ou menos assim na concavidade voltada para cima. Você consegue observar? Ele não chega a interceptar, ele fica
tangente no nosso eixo X. Veja, concavidade voltada para baixo é exatamente a mesma coisa. Claro que aqui eu peguei só um pedacinho, né? E muitos gráficos podem mudar mais à direita ou mais à esquerda, mas a estrutura visual é essa. Então, a gente pode dizer assim, ó, sempre que o delta for zero, a gente vai observar que as nossas respostas vão ser iguais. E quando o x' é igual ao x duas linhas, quer dizer que o gráfico, na verdade, vai tangenciar o eixo x. E aí, se você estiver resolvendo uma função quadrática e seu delta der negativo, veja, o delta vai, na continuidade do cálculo, estar presente na fórmula resolutiva. Então, ele precisa estar dentro de uma raiz. Não temos a possibilidade de uma raiz com número negativo nos números reais. Então, a raiz não vai existir. Porém, a função existe. Então, nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. Se você observar, é o x que não existe, ou seja, ele não intercepta o eixo horizontal. Da mesma forma, se a concavidade for voltada para baixo, observa aqui, por gentileza. É essa estrutura que a gente vai encontrar. Então, para concluir, a gente pode dizer assim, ó, toda vez que o delta der um valor menor do que zero, com certeza não teremos raiz. Então, a gente diz que o x não pertence aos reais. Podemos também chamar de raízes imaginárias, ok? Siga sempre as minhas orientações, faça seus resumos e com certeza você vai acertar sempre.